possuídos. 29. Vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus, entrando primeiro no dia de sábado na sinagoga, ele os instruía. E estavam admirados de sua doutrina, porque os instruíra como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que exclamava dizendo: O que há entre vós e nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Eu sei quem sois, sois o Santo de Deus. Mas Jesus, falando-lhe com ameaça, disse-lhe: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e lançando um grande grito, saiu dele. Todos com isso ficaram tão surpresos que se perguntavam uns aos outros: O que é isto? Qual é essa nova doutrina? Ele ordena com império mesmo aos espíritos impuros e lhe obedecem? São Marcos, capítulo 1, de 21 a 27. 30. Depois que saíram, apresentando-lhe um homem mudo possuído pelo demônio. Tendo o demônio sido expulso, o mudo falou, e com isso o povo ficou admirado e dizia: Nunca se viu nada semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam o contrário: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. São Mateus, capítulo 9, versículos 32, 33 e 34. 31. Quando chegou ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu uma grande multidão de pessoas ao redor deles, e escribas que com eles disputavam. Imediatamente todo o povo, percebendo Jesus, foi tomado de admiração e de medo. Correram e o saudaram. Então ele perguntou: O que disputais juntos? E um homem entre o povo, tomando a palavra, disse-lhe: Mestre, eu vos trouxe meu filho que está possuído de um espírito mudo, e em qualquer lugar que se apodera dele, joga-o contra a terra, e o menino espuma, range os dentes e se torna todo seco. Pedi aos vossos discípulos para expulsá-lo, mas não o puderam. Jesus lhes respondeu: Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o a mim. Eles o conduziram, e não tinha ele antes visto Jesus, e o espírito começou a se agitar com violência e caiu por terra, onde rolava espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece? Desde a sua infância, disse o pai, e o espírito o tem frequentemente lançado, ora no fogo, ora na água, para fazê-lo perecer. Mas se podeis fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e socorrei-nos. Jesus lhe respondeu: Se podeis acreditar, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino, exclamando, disse-lhe com lágrimas: Senhor, eu creio, ajudai-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou com ameaça ao espírito impuro e lhe disse: Espírito surdo e mudo, sai do menino, eu te ordeno, e nele não entres mais. Então, esse espírito, tendo lançado um grande grito e tendo se agitado com violentas convulsões, saiu, e o menino ficou como morto, de sorte que vários disseram que ele estava morto. Mas Jesus, tendo-o tomado pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus foi entrar na casa, seus discípulos lhes disseram em particular: De onde vem que não pudemos expulsar esse demônio? Ele lhes respondeu: Essas espécies de demônios não podem ser expulsas senão pela prece e pelo jejum. São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 28. 32. Então lhe apresentaram um possesso, cego e mudo, e o curou, de sorte que começou a falar e a ver. Todo o povo com isso se encheu de admiração e dizia: Não está aí o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Esse homem não expulsa os demônios senão pela virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Horas, Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que estiver dividida contra si mesma não poderá subsistir. Se Satanás expulsa a Satanás, ele está dividido contra si mesmo.
Como, pois, seu reino subsistirá? E se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os vossos filhos os expulsam? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus, pois, chegou até vós. São Mateus, capítulo 12, versículos de 22 a 28. 33. As libertações dos possessos figuram com as curas entre os atos mais numerosos de Jesus. Entre os fatos dessa natureza, há os que, como aquele que está narrado acima, no número 30, onde a possessão não é evidente. É provável que nessa época, como ocorre ainda em nossos dias, atribuía-se à influência dos demônios todas as enfermidades cuja causa era desconhecida, principalmente o mutismo, a epilepsia e catalepsia. Mas a asquiação dos maus espíritos não é duvidosa. Tem, com aquelas com as quais somos testemunhas, uma analogia tão chocante que nelas se reconhecem todos os sintomas desse gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta, em semelhante caso, ressalta de um fato material. São as numerosas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas pela só invocação e a moralização dos espíritos obsessores, sem magnetização nem medicamentos e, frequentemente, na ausência e à distância do paciente. A imensa superioridade do Cristo lhe dava uma tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que lhe bastava mandá-los se retirarem para que não pudessem resistir a essa injunção. Capítulo 14, número 46. 34. O fato de maus espíritos enviados aos corpos de porcos é contrário a toda a probabilidade. Aliás, explicar-se-ia dificilmente a presença de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e sem utilidade para a alimentação. Um espírito mau, por isso, não é menos um espírito humano, ainda bastante imperfeito para fazer o mal depois da morte, como o fazia antes, e é contra as leis da natureza que possa animar o corpo de um animal. É necessário, pois, ver aí uma dessas amplificações comuns nos tempos de ignorância e superstição, ou talvez uma alegoria para caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. 35. Os obsidiados e os possessos pareciam ter sido muito numerosos na Judéia ao tempo de Jesus, o que lhe dava a ocasião de curar a muitos. Os maus espíritos tinham, sem dúvida, invadido esse país e causado uma epidemia de possessões. Capítulo 14, número 49. Sem ser um estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se apresentam sob aspectos muito variados, que um conhecimento aprofundado do espiritismo faz facilmente reconhecer. Elas podem frequentemente ter consequências deploráveis para a saúde, seja agravando as afecções orgânicas, seja determinando-as. Incontestavelmente serão classificadas um dia entre as causas patológicas requeridas, pela sua natureza especial, de meios curativos especiais. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de triunfar ali onde ela não fracassa, frequentemente, senão por falta de atacar a causa primeira do mal. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. 36. Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelos demônios. O bem que fazia era, segundo eles, a obra de Satanás, sem refletir que Satanás, expulsando a si mesmo, praticaria um ato de insensatez. É notável que os fariseus daquele tempo pretendessem já que toda faculdade transcendente e por esse motivo reputada sobrenatural fosse obra do demônio, uma vez que, segundo eles, o próprio Jesus tinha dele o seu poder. É um ponto a mais de semelhança com a época atual, e essa doutrina é ainda a da Igreja, que procura prevalecer hoje contra as manifestações espíritas. Nota.
Todos os teólogos estão longe de professarem opiniões tão absolutas sobre a doutrina demoníaca. Eis a de um eclesiástico da qual o clero não poderia contestar o valor. Encontra-se a passagem seguinte nas conferências sobre a religião pelo Monsenhor Frei Sinos, bispo de Hermópolis, tomo 2º, página 341, Paris, 1825. Aspas. Se Jesus tivesse operado esses milagres pela virtude do demônio, o demônio teria, pois, trabalhado para destruir o seu império e teria empregado a sua força contra si mesmo. Certamente, um demônio que procurasse destruir o reino do vício para estabelecer o da virtude seria um estranho demônio. Eis porque Jesus, para repelir a absurda acusação dos judeus, lhes disse: se eu opero prodígios em nome do demônio, o demônio está, pois, dividido consigo mesmo e procura destruir-se. Resposta que não admite réplica. Fecha aspas. É precisamente o argumento que os espíritas opõem aos que atribuem ao demônio os bons conselhos que recebem dos espíritos. O demônio seria um ladrão de profissão que daria tudo o que roubou e convidaria os outros ladrões a se tornarem pessoas honestas. Fim de nota. Ressurreições. A filha de Jairo, 37. Estando Jesus ainda passando no barco para a outra margem, quando estava junto do mar, uma multidão de povo se reuniu ao seu redor. E um chefe da sinagoga, de nome Jairo, veio procurá-lo e, encontrando-o, lançou-se-lhe aos pés e lhe suplicava com grande instância, dizendo-lhe: tenho uma filha que está no fim, vinde impor-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus foi para lá com ele, seguido por uma grande multidão de povo que o pressionava. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas do chefe da sinagoga que lhe disseram: a vossa filha está morta, por que quereis dar ao mestre o trabalho de ir mais longe? Mas Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao chefe da sinagoga: não temais, crede somente. E não permitiu a ninguém segui-lo, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado na casa desse chefe da sinagoga, viu um bando confuso de pessoas que choravam e lançavam grandes gritos. E entrando lhes disse: por que fazeis tanto barulho? E por que chorais? Esta jovem não está morta, não está senão adormecida. E zombaram dele. Tendo feito sair todo o mundo, tomou o pai e a mãe da criança e aqueles que vieram com ele, e entrou no lugar onde a menina estava deitada. Tomou-a pela mão e disse-lhe: Talita cumi, quer dizer, minha filha, levantai-vos, eu vos ordeno. No mesmo instante a menina se levantou e se pôs a andar, porque tinha 12 anos, e ficaram maravilhosamente espantados. São Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Filho da viúva de Naim, 38. No dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos o acompanharam com uma grande multidão de povo. Quando estava perto da porta da cidade, ocorreu que se enterrava um morto que era filho único de sua mãe. E essa mulher era viúva, e havia uma grande quantidade de pessoas da cidade com ela. O Senhor, tendo-a visto, foi tocado de compaixão para com ela, e disse-lhe: não choreis mais. Depois, se aproximando, tocou o caixão, e aqueles que o levavam se detiveram. Então disse: jovem, levantai-vos, eu vos ordeno. Ao mesmo tempo, o morto se levantou sobre o seu assento e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos aqueles que estavam presentes foram tomados de pavor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu em nosso meio e Deus visitou o seu povo. A fama desse milagre que ele fizera espalhou-se em toda a Judéia e em todas as regiões ao redor. São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. 39. O fato do retorno à vida corpórea de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por conseguinte, miraculoso. Ora, não é preciso recorrer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo.
Se entre nós as aparências enganam, às vezes, os profissionais, os acidentes dessa natureza deveriam ser bem frequentes num país onde não se tomava nenhuma precaução e onde o sepultamento era imediato. Nota. Uma prova desse costume se encontra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5 e seguintes. Aspas, Ananias, tendo ouvido essas palavras, caiu e entregou o espírito, e todos aqueles que o ouviram falar foram tomados de grande medo. E imediatamente alguns jovens vieram pegar o seu corpo e, tendo-o levado, o enterraram. Em torno de 3 horas depois, sua mulher, Safire, que não sabia o que acontecer, entrou, e Pedro lhe disse, etc. No mesmo momento, ela caiu aos seus pés e entregou o espírito. Esses jovens, entrando, a encontraram morta e, levando-a, a enterraram junto ao seu marido. Fim de nota. Há, portanto, toda a probabilidade de que, nos 2 exemplos acima, não havia senão síncope ou letargia. O próprio Jesus disse-o positivamente da filha de Jairo. Esta jovem, disse ele, não está morta, ela não está senão adormecida. Em consequência da força fluídica que Jesus possuía, nada é de admirar que esse fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, haja reanimado os sentidos entorpecidos, que haja mesmo podido chamar para o corpo o espírito prestes a deixá-lo, enquanto o laço perispiritual não estava definitivamente rompido. Para os homens desse tempo, que acreditavam o indivíduo morto desde que não mais respirasse, havia ressurreição e puderam afirmá-lo com muita boa fé, mas havia, em realidade, cura e não ressurreição na acepção da palavra. 40. A ressurreição de Lázaro, o que quer que se diga, não infirma de nenhum modo este princípio. Estava, disse, há 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias e mais. Acrescenta-se que ele cheirava mal, o que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada, não mais tendo em vista que entre certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, e que exalam um odor de podridão. A morte não chega senão quando os órgãos essenciais à vida são atacados. E quem poderia saber se ele cheirava mal? Foi a sua irmã Marta que o disse, mas como o sabia ela? Estando Lázaro enterrado há 4 dias, ela o supunha, mas disso não podia ter a certeza. Capítulo 14, número 29. Nota. O fato seguinte prova que a decomposição precede algumas vezes a morte. No convento do Bom Pastor, fundado em Toulon pelo abade Marim, capelão dos cárceres para as raparigas arrependidas, encontrava-se uma jovem que sofrera os mais terríveis sofrimentos com a calma e a impassividade de uma vítima expiatória. No meio das dores, ela parecia sorrir a uma celeste visão. Como Santa Teresa, ela pedia para sofrer ainda. Sua carne caía aos pedaços, a gangrena ganhava os seus membros. Por uma sábia previdência, os médicos tinham recomendado fazer a exumação do corpo imediatamente depois do decesso. Coisa estranha. Apenas ela entregou o seu último suspiro, todo o trabalho da decomposição se deteve. As exalações cadavéricas cessaram. Durante 36 horas, ela permaneceu exposta às preces e à veneração da comunidade. Fim de nota.